comportamento viciado em videogame, sem controle de frequência e intensidade, pode representar um problema de saúde mental. O vício em jogos de videogame passou a ser considerado pela primeira vez um distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde, classificado como distúrbio de games, na 11ª Classificação Internacional de Doenças, a CID. É esse o tema do Horizonte Notícia Entrevista de hoje. E para falar sobre essa preocupação crescente com o vício em videogames, agora tratado como distúrbio mental, nós recebemos o psicólogo Wesley Carneiro. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Fernanda. Nós vamos para aquela preocupação crescente já há alguns anos, né? Cada vez mais nossas crianças e adolescentes, principalmente com esse vício, né? Às vezes não vício, mas essa ocupação do tempo muito com videogame, né? Como é que isso é visto? A exposição ela acabou sendo crescente cada vez mais, né? Porque se a gente pensa no desenvolver dos últimos 20 anos, você tinha o videogame, mas ainda algo não tão acessível. Então você tinha aquele grupo da vizinhança que às vezes reunia na casa de um ou outro coleguinha. E hoje o videogame está na palma da mão, né? E aí a gente tem, acabam sendo coisas aparentemente inocentes, mas que podem causar um problema. Aquele joguinho coloridinho, todo bonitinho lá, ele dá a opção, por exemplo, para quando você não tem mais vida para jogar, você comprar. Então aí já tem uma porta aberta para uma série de problemas. E isso com essa facilidade hoje, smartphones, tablets, tudo, e que as crianças têm muito acesso, inclusive pelos pais mesmo, os próprios pais que às vezes dão, né, para uma ocupação, para a criança ficar mais quieta, né? E a geração touchscreen tá aí, né? A criança, ela chega, muito natural ela chegar perto agora de qualquer tela e querer tocar. Isso é um fenômeno crescente, Fernando, inclusive é algo que até me preocupa como profissional. Ao ponto, por exemplo, de observar um jantar onde pai e mãe estavam no celular, filho e filha, cada um com seu iPad. Então, onde que está o contato? Daí você já consegue perceber, né, você até falou muito bem no início ali, de frequência e intensidade. Se a gente está atento a isso, e ele é o único indicador que a gente consegue ter assim, para ver se tem algo fora do normal, você percebe assim, né, numa situação onde deveriam estar confraternizando, estarem desfrutando da companhia um do outro, é um sinal que alguma coisa ali talvez não vá muito bem. Pois é, e isso aí, acho que a gente pode considerar que aí já é um exagero do uso, né? Mas quando que isso é considerado vício? O vício, ele está relacionado quando você não tem o controle daquilo ali mais, daquele hábito. Então, por exemplo, vamos pensar na realidade de jogos de computador, de videogame, nesse ponto em específico. As pessoas, elas... É algo que está dentro de casa, está ali sob o olhar dos pais, mas se você não tem um olhar cuidadoso, a quantidade daquilo ali, ela pode representar algo anormal. Então, por exemplo, aquela criança que passa 8, 10 horas na frente do computador, criança, adolescente, até o adulto mesmo, é importante ser olhado com muito cuidado. Quando ela deixa de assumir alguma atividade dela, seja uma atividade acadêmica, escolar, social, empresarial, e ela não vai em função disso, a gente pode estar diante de um problema também. Isso, então, quando começa a atrapalhar a rotina ali, né, daquela pessoa. E aí é interessante você falar isso, não só crianças e adolescentes, a gente fica voltado muito a essa questão de jogos, de games para crianças e adolescentes, mas adultos também, né? Tem muitos que estão aí perdendo aí trabalho, enfim, vida passando e tá lá trancado jogando no computador, né? Olha, eu tendo a dizer que geralmente a diferença da criança para o adulto é só no preço e no tamanho dos brinquedos. A gente continua brincando do mesmo jeito. Então tem muito adulto jogando videogame, tem muito adulto no computador. E quando a gente fala, né, nos joguinhos de smartphone também. Com certeza. Agora, a OMS classificando esse vício como um distúrbio de game, uma doença mental. O que muda com isso? Assim? Qual que é a importância dessa classificação? Então, a gente tem que perceber como que está cada vez mais direcionado o olhar para um ponto específico. Porque antes, há anos atrás, esse transtorno ele era visto dentro de um quadro de adicções. Por exemplo, quando você tem uma compulsão, seja relacionada com uma substância química, com um comportamento, isso estava dentro de uma série de coisas. Então, quando você vê que ele vai ganhando um papel de destaque, ele vai ganhando uma atenção maior, igual que você mencionou na Organização Mundial de Saúde, é sinal que esse problema está atingindo muito mais gente do que a gente imagina. E aí tem um dado que é muito interessante compartilhar. Por exemplo, se a gente pensa na China, que é um país que ele é muito fechado, ele é muito restrito. O acesso, por exemplo, ao jogo online, na maioria das vezes, ele permite que a população de lá, ela interaja de uma forma que ela não consegue interagir naturalmente.
Com a questão da globalização, o fuso horário permite, por exemplo, que alguém que esteja jogando 6 horas da tarde lá consiga encontrar alguém disponível às 6 horas da manhã. Então, assim, a gente precisa perceber como que esses jogos, muitas vezes, eles acabam assumindo um papel social, como é que eles acabam, de alguma forma, tapando buracos. Então, é importante estar muito atento a isso. A pessoa que não tem, às vezes, ali uma socialização de presença, né, faz essa socialização online. Né? Sim, ali é um ambiente seguro, um ambiente que a gente se expõe muito pouco. Então, assim, um jogo, você tem uma oportunidade, muitas vezes, de incorporar um personagem que você não conseguiria ser no mundo real. Não que você não conseguiria, mas que você, muitas vezes, não se sente capaz de ser. Porque, sei lá, às vezes você está jogando lá com um herói, alguma coisa, existem nossas pequenas conquistas também no mundo real, né? Com certeza. Então, viramos os heróis aí. Bom, existe algum perigo ou algum cuidado a ser tomado com isso? Isso se tornando aí, né, uma classificação como um distúrbio, a questão da medicalização, isso tornaria uma atenção a ser dada aí no excesso da medicalização que a gente já vê em alguns outros distúrbios? Então, eu do ponto de vista da psicologia, eu vou não falar tanto, não vou tanto enfatizar a questão da medicação. Sim. Até pelo seguinte, a gente percebe que quando um usuário da tecnologia, um usuário do videogame, ele está nessa situação, ele está enfrentando um problema comportamental. Muitas vezes, essa pessoa, ela pode, muitas vezes, estar não tendo facilidade de lidar com as coisas dela no dia a dia, ela está enfrentando uma série de problemas e ela mascara aquilo ali com o videogame. Então, assim, se a gente olha, meu filho está passando muito tempo no videogame, vamos levar ele no médico, o médico vai dar algum remédio para ansiedade, pode ser, ok? Mas o que tem aquela pessoa, o que está tão difícil no mundo real que ficar no mundo virtual parece ser uma opção melhor? Como é que seria uma terapêutica para isso? A gente vai tentar ver o que amedronta tanto essa pessoa, qual que é o motivo dela estar ali. Então, assim, às vezes essas horas excessivas, no caso, por exemplo, de uma criança, de um adolescente, pode representar um quadro de bullying, por exemplo, que ela está vivendo na escola, uma dificuldade de adaptação, uma falta de facilidade das relações sociais que são comuns na adolescência. Então, se a gente não abre espaço para isso, para a criança falar, para o adolescente, até para o adulto ter um diálogo aberto, a gente acaba realmente incentivando a medicalização e é algo que pode ser resolvido muito mais num diálogo. Sim. Claro que o atendimento especializado da psicologia ele vai ajudar muito nesse sentido, porque é um ambiente que favorece uma privacidade, um conforto, um não julgamento. Mas o diálogo em casa ele é muito importante. Com certeza, sempre, né? Para todos os lados aí, para todos os motivos. Você falou da questão da ansiedade aí, que às vezes acaba, né, a criança, adolescente ou a pessoa sendo medicada para a ansiedade. Que tipo de outros sintomas ou comportamentos essa pessoa pode apresentar com esse distúrbio? Então, olha o que a gente pode notar. Quando a pessoa está adotando um comportamento como esse, ela, de alguma forma, está tentando... Eu costumo brincar que isso é um amortecedor. Ela está passando por alguma coisa e aí ela, para evitar se haver com aquele sofrimento, ela coloca algo que não permite ela pensar. Nesse caso, é o videogame, poderia ser qualquer outra coisa, drogas, comida. Uhum. Então, se a gente não observa o que aquela pessoa está evitando, se a gente não observa o que está sendo difícil na vida dela, é o principal ponto para a gente conseguir ter um sucesso com aquela pessoa. Mas, basicamente, a terapêutica nisso, ela é comportamental, ela é uma conduta de aproximação, de ver o que a pessoa não se sente segura, para a gente ir cada vez trabalhando nisso no ritmo dela. E também, às vezes, quando a situação é bem delicada, que a gente recorra à equipe multidisciplinar, que é o acesso com o psiquiatra. Sobre a questão de evitar esse vício, há alguma forma... Você falou a questão do diálogo, é o que eu estava tentando puxar aqui, essa questão do diálogo, a importância do diálogo em casa, enfim, na escola. Isso é uma forma de se evitar que esse uso excessivo da tecnologia, dos joguinhos, se transforme num vício? Isso é a principal forma, porque vamos pensar num contexto familiar onde você tem a facilidade de tratar um pouco do que você está sentindo, de conseguir dizer, olha, não tive um dia bom no trabalho, eu não estou adaptado naquela escola, não estou me sentindo bem com o meu corpo. Quando uma pessoa, seja ela o pai, a mãe, o filho, ele consegue ter essa liberdade de falar que está sofrendo, que está passando por alguma coisa, ela vai se sentir acolhida. Então, ela vai ter uma tendência muito maior a não buscar uma válvula de escape, porque ela
ela tem quem escute. E aí, muitas vezes, pode surgir daí o apoio dessa família ou de parentes, de amigos, para poder buscar uma ajuda especializada, ou até mesmo essa pessoa ir percebendo que existem coisas muito mais, talvez, produtivas e muito mais interessantes fora da tela ou do celular ou do videogame. Com certeza. Para a gente finalizar, então, Wesley, é possível a gente falar em algum benefício que esses jogos, com essa interação com a tecnologia, possa trazer para criança, para adolescente, para adulto? É a legítima faca de dois gumes. Lembra que a gente estava falando da China? Pensa numa comunidade que é uma das maiores populações do mundo, vivendo em uma situação de restrição, de muita limitação, com políticas muito rígidas. Elas têm uma facilidade de ter um acesso, pelo menos parcial, ao resto do mundo. Elas têm uma possibilidade, por exemplo, de manter um contato com pessoas que elas talvez nunca encontrariam. E da mesma forma, se a gente for pensar aqui no Ocidente, não é muito diferente. As pessoas não dependem mais de um horário para conseguir jogar. Então, assim, se ela se sente sozinha, se ela está angustiada, 4 horas, 3 horas da manhã, ela vai ter um remédio que vai durar alguns minutos, que vai proporcionar algum bem-estar. Então, assim, o problema é o uso que a pessoa faz disso. Mas, assim, se você tem um uso que não prejudica a sua rotina, que não compromete a sua vida, se é lazer, não tem nada que a gente precisa questionar. Só que a observação é muito importante, porque é algo que é lícito. Então, por exemplo, da mesma forma como a gente cuida dos transtornos alimentares, o alimento está na nossa mesa todos os dias e a gente acaba com isso não percebendo como que a gente utiliza. O videogame é a mesma coisa, o computador é a mesma coisa. Qualquer coisa que a gente coloque entre nós e o nosso sofrimento pode representar um perigo. Isso mesmo. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, Wesley. Obrigado a você, Fernanda, e obrigado, pessoal. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.